Olá, irmãos, paz do Senhor, graça e paz. Eu sou o presbítero de Carlos Pinheiro e eu estou aqui hoje para falar com você, para a gente comentar a lição de número 2 da revista da Escola Bíblica Dominical, né? Ela está trazendo por título hoje a inspiração divina da Bíblia. Quer dizer o quê? Que a Bíblia teve inspiração divina. E não como muitos dizem aí no mundo quando vem nos pressionar, né? Pressionar aí os evangélicos, que a Bíblia, eles não creem na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por mãos de homens, e isso não é verdade. Nós, os evangélicos, sabemos que a Bíblia, ela foi escrita, né, por homens, mas não simplesmente por homens, né? Ela foi inspirada, soprada por Deus e inspirada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, tá certo? Então é sobre isso que nós vamos comentar. Então, toda vez que alguém perguntar para você a razão da tua fé, né? A razão de por que você acredita na Bíblia, você simplesmente vai falar: eu creio na Bíblia porque ela é a inspiração divina. E meu irmão, não temas, viu? Não temas de ficar com medo. Será que a Bíblia é verdadeira? A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso, meu irmão, confia nela. Confia nela. A Bíblia, ela tem inspiração divina, não foi inspiração humana, tá certo? E com isso a gente começa. Nós vimos a primeira lição foi sobre a autoridade da Bíblia. E a segunda lição que nós vamos ver é que a Bíblia, ela teve inspiração divina. Ela não foi escrita pela vontade humana. E deixem falar o que quiserem falar. Podem falar o que quiserem falar. Você creia na Bíblia porque Deus não vai permitir que os seus filhos, os seus servos, venham a ser enganados por homens nenhum. Levando em consideração, meus irmãos, aquilo que eu falei na primeira lição. Se você não assistiu a primeira lição, eu te concito. Olha aqui no canal, tem a lição lá. Antes que você assista essa lição de número 2, é muito importante, com as informações que nós passamos lá, que você assista a lição de número 1, a lição introdutória, que fala sobre a autoridade da Bíblia. Mas vamos lá. O texto áudio de hoje, ele está dizendo assim, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, né? Isso é o que está falando lá em 2 Timóteo 3,16. Então, meus amados irmãos, às vezes eu me perco aqui que eu estou com duas câmeras falando. Então, meus amados irmãos, essa dúvida nós não devemos ter, né? Tanto que a inspiração da Escritura, ela é divina e ela é verbal e também plenária. Divina vem de Deus, verbal, palavra. A Bíblia não fala assim que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Pois é. E ela é plenária, ela é toda, é completa, ela é plena. Ela não precisa de mais nenhuma revelação. Ela é divina, né? Os autores bíblicos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Os irmãos precisam saber disso, que tudo que foi escrito na Bíblia é para o nosso ensino. As Escrituras, ela não está condicionada às limitações dos autores humanos. A linguagem bíblica, ela busca alcançar a compreensão, né, de todo ser humano. E ainda, Cristo também reconheceu a Bíblia como, né, divina, inspirada, né, e também faz menção do Antigo Testamento, que ele cita várias vezes o Antigo Testamento como sendo também. Se Cristo considerou, né, o Antigo Testamento inspirado, você imagina nós, né? E por último, aí 1 Pedro 1,23, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela opera em nós o quê? A regeneração. Exatamente, tá certo? A leitura bíblica em classe está assim, dessa forma, 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 14 a 17 e 2 Pedro 1, 19 até o 21. Está escrito assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. Segundo Pedro, 1 diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que nós vemos aqui, meu irmão? Tudo que nós falamos aqui até agora, tudo que nós mencionamos aqui até agora, tudo vem de Deus, tudo vem do céu. Tranquilize-se, alimente-se da sua palavra, alimente-se da Bíblia, porque a Bíblia é a inspiração de Deus e é a vontade de Deus. Aqui na introdução, o comentarista, ele diz assim, né? Cremos que a Bíblia é inspirada, divina, verbal e plenária. Eu já falei a diferença dessas três coisas para os irmãos. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Nesse sentido, né, trazer luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras é o objetivo dessa lição. Nós estamos aqui hoje para falar para os irmãos a respeito, né, dessa importante doutrina, de dizer para você que a Bíblia, ela é inspirada, que a Bíblia, ela é divina, que a Bíblia é a palavra de Deus falando com o ser humano, né? Então, meus irmãos, eu até fiz umas anotações aqui, quando o texto traz assim, né? Trazer luz a respeito da importante doutrina da inspiração divina. Mas por que trazer luz? Quem que escureceu isso ao longo dos anos? Os homens. Mas não se preocupe, né? Conforme a primeira lição que eu disse para os irmãos, Deus não vai permitir que os seus filhos sejam enganados. Leia a Bíblia, né? Repito aqui, se você não viu a primeira lição, é muito importante que você assista a primeira lição, onde nós estamos falando das mudanças que ocorreram, né, nas traduções da Bíblia. É muito importante que os irmãos saibam disso. O que nós vamos atentar hoje? Primeira coisa, nós vamos refletir, né, que a Bíblia, ela reivindica a sua inspiração divina. Ela reivindica isso, né? A própria Bíblia, né? A gente vai ter que ainda evidenciar com os irmãos que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia, de maneira alguma, né? E que o Espírito Santo, ele atua para a regeneração e a iluminação do pecador. Então são essas três coisas aqui que nós vamos tratar com os irmãos, né? Aqui na introdução, você que tem a sua revista, você pode acompanhar. Aqui na introdução, a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Então, foi essa inspiração divina que foi operada sobrenaturalmente por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, né? E trouxe a Bíblia até os nossos dias como uma revelação para a humanidade, da divindade de Deus e dos planos gloriosos que Deus tem, então, para o ser humano. Então, essa é a nossa introdução hoje, né? Que a Bíblia, ela foi inspirada e sobrenaturalmente ela é operada pelo Espírito Santo, né? Para que a gente venha entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, leia a tua Bíblia no temor do Espírito Santo e você pode ter certeza que você não será enganado. Não se preocupe com os maus rumores que vêm por aí, dizendo que a Bíblia foi escrita por mãos de homens, né? Não se preocupe. Leia sua Bíblia, se alimente da palavra de Deus e você pode ter a certeza que em momento nenhum você vai estar sendo enganado. Então, a doutrina de hoje, né, a lição de hoje, ela vem enfatizar para você que a Bíblia é de inspiração divina. Confie no que está escrito ali, tá certo? Aí no primeiro tópico diz assim, né? Tópico número 1, está dizendo assim, a doutrina da inspiração bíblica. E o subtópico número 1 está dizendo assim, a inspiração bíblica, ela é divina.
A lição aqui ela começa até a ficar um pouco repetitiva, mas nós temos que dizer para os irmãos. Então, nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e coisas parecidas, né, e expressões parecidas, elas são 3.800 vezes ratificando que a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ela tem uma inspiração divina, tá certo? Moisés, quando ele recebeu ali no Monte Sinai a revelação de Deus, ele escreveu que todas as palavras são do Senhor, conforme Êxodo capítulo 24 e o versículo 4. Jeremias, ele foi advertido também, né, pelo próprio Deus, e não te esqueça de nenhuma dessas palavras, conforme você pode verificar lá em Jeremias capítulo 26 e o versículo 2, né? Então, meus irmãos, já no texto do Novo Testamento, Paulo também disse que usava as palavras que o Espírito Santo havia ensinado. João também assegura, né, que o Senhor lhe revelou as coisas que brevemente deviam acontecer. E o Senhor Jesus ainda asseverou que até os sinais, né, diacríticos do texto hebraico eram também inspirados. Quando ele disse assim, que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, né? Então nós vimos que Moisés falou que todo o Velho Testamento era a inspiração de Deus, Jeremias falou, o próprio Jesus falou, Paulo vem no Novo Testamento e ratifica. Então, com isso a gente vê aí o primeiro subtópico, né, que a inspiração da Bíblia ela é divina, ela é real. E ainda, meus irmãos, né, o subtópico de número 2 fala assim, ó, a inspiração bíblica ela é também verbal. Conforme a maior expressão disso está lá no Evangelho de João, né, quando ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo, a palavra, né? Então a inspiração divina ela é verbal. Então, né, o Senhor Deus falou e aquilo entrou no intelecto dos apóstolos, né, e o Espírito Santo se encarregou ali, o autor aqui usa o texto iluminar, mas de traduzir isso na mente dos profetas, dos homens de Deus, de Paulo, né, para que o escrito, o verbo, as palavras verbalizadas de Deus, né, fossem transcritas nos papiros, nos papéis, para que chegasse até nós a lição da palavra de Deus, né? O subtópico de número 3 fala assim que a inspiração bíblica ela é plenária, né? A inspiração da Bíblia, meus irmãos, também ela é plenária, isto é, a inspiração ela é total e completa. Nada a mais tem, né, ou deveria ter na Bíblia, além daquilo que Deus inspirou nos seus profetas, nos seus apóstolos, naqueles que escreveram as Escrituras Sagradas, né, inspiradas pelo Espírito Santo. Então ela é plena, ela é completa. Nós devemos nos alimentar tanto do primeiro versículo do Gênesis até o último do livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Então, em tudo isso que nós falamos, significa que nenhum texto da Bíblia deve ser desprezado. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de ler Cantares de Salomão. Mas por que não gosta de ler Cantares de Salomão? Porque ele é inspirado por Deus. Então o ser humano, ele tem que conhecer toda a Bíblia. Eu não gosto do livro de Provérbios. Eu não gosto de ler o livro de Números. Né? Tem até pessoas, meus irmãos, olha, eu já ouvi pessoas dizer que não lê, que só lê o livro de Números quando ele está com insônia, porque o livro de Números dá sono para ler. Tem cristãos que só gostam de Salmos. A Bíblia na casa dele fica até aberta lá no Salmo 91, como coisa que o diabo ele tem medo de Bíblia aberta. Ele não tem medo de Bíblia aberta. Ele conhece a Bíblia. O diabo ele teme a Bíblia dentro do intelecto e dentro do coração do ser humano. Isso o inimigo tem medo, né? Agora falar que, né, o diabo fica com medo da Bíblia aberta no Salmo 91, você pode esquecer, tá? Pode esquecer. Coloque a palavra de Deus dentro do seu coração, mas coloque toda a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Foi isso que diz Jesus. Lá no Velho Testamento,
O Senhor Deus fala para Josué: examinai de dia e de noite o livro dessa lei, toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Então não tem porquê, eu gosto de Apocalipse, eu não gosto de Êxodo, eu gosto dos Evangelhos, eu não gosto de Salmos. Não tem isso. A Bíblia ela é completa, a Bíblia ela é toda a palavra de Deus, toda ela foi inspirada. Você pode ter certeza que Deus vai falar com você, né, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, tá certo? Então, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Nenhum é menor ou maior em importância se relacionado a outro, tá certo? Esse é o tópico de número 1, e nós encerramos aqui o tópico de número 1 e já vamos passar aí para o tópico de número 2. O tópico de número 2 diz assim: a inspiração divina e os autores da Bíblia. É sobre isso que nós vamos estudar agora, que nós vamos comentar, né? A inspiração divina e os autores da Bíblia. Ai, meu Deus do céu. Os autores da Bíblia, quem foram? Quem escreveram elas, né? Agora, quem que é o supremo autor? Deus. Quem que iluminou, quem traduziu essas palavras? O Espírito Santo de Deus. Então, não temas, né? O foco da lição hoje é dizer para você que toda a Bíblia, ela é divina, e que você deve confiar em todas as palavras, em todos os textos, em todos os livros, e não ter um livro mais sagrado que o outro, um profeta mais sagrado que o outro, um apóstolo mais importante que o outro. De jeito nenhum. Todos eles foram homens de Deus, inspirados para trazer até nós as escrituras que nós temos hoje em mãos. Tá certo? Então, o tópico número 2, inspiração divina e os autores da Bíblia, né? Então, o subtópico número 1 deste tópico número 2 fala sobre a inspiração dos autores, né? O Espírito Santo, meus irmãos, ele garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um deles. Alguns eram letrados, outros não. A gente toma como base, né? Por exemplo, Paulo. Paulo era um doutor da lei. Ele mesmo fala que ele foi, né, criado, ele cresceu, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um mestre da época. Já Pedro, a gente vê que Pedro, né, num linguajar respeitoso, Pedro era bruto. O negócio de Pedro não era nem no braço, era na espada. Então, talvez com a nossa... se a gente não vigiar com a nossa acepção de pessoas, talvez poderíamos dar mais crédito à palavra que Paulo trouxe do que aquela que Pedro trouxe. E nós não devemos fazer isso. Então, a Bíblia, ela respeita a cultura, o local que o profeta morava, a linguagem que ele falava, os costumes que ele tinha ali, mas não interessa, né? A forma dele trazer a inspiração verbal, o gênero literário, os vocabulários da época, tudo isso, né, Deus aproveitou e respeitava, né? Deus não moldou nenhum profeta, Deus não moldou nenhum apóstolo, né, do jeito que ele queria. Cada profeta, usando os seus dialetos, né, usando a sua cultura, trouxe a palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Seria a mesma coisa, né, de eu pegar a Bíblia em português e Deus me usar para transmitir ela para o alemão, para o grego, para o japonês, para qualquer nação, para o indiano. Agora, o que eu deveria estar transmitindo? A essência da linguagem, da palavra de Deus, que é o português. Eu não posso chegar lá e desvirtuar. Ainda que seja em outra língua, Deus vai respeitar. A minha maneira de falar alemão, a minha maneira de falar inglês, Deus vai respeitar. Então é exatamente isso que Deus fez. Deus respeitou os seus filhos, né? Aqueles que foram usados para trazer a palavra de Deus. O Espírito Santo também inspirou cada palavra, né, que expressam com exatidão a mensagem divina, tá certo? Esse é o subtópico número 1 do tópico número 2 da lição que os irmãos têm aí em mãos. Vamos falar agora, meus irmãos, sobre as limitações dos autores, né? Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia, eles eram pessoas assim como nós, inclinados às mesmas paixões e às mesmas falhas. Isso você pode ver lá em Tiago 5:17. Né? Você pode confirmar lá. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, ele falhou, ele teve uma falha grave, tão grave,
sendo o autor do Pentateuco. Moisés foi o líder, né, da história, que faz uma analogia com o que Cristo veio fazer, né? Moisés é uma tipologia de Cristo. Moisés, ele tirou o povo do Egito, que simbolizava pecado, escravidão e sofrimento. Moisés é um tipo de Jesus, mas do Velho Testamento, claro que não se compara à deidade de Jesus, claro que não se compara, mas foi um tipo. Moisés tirou o povo do Egito, do sofrimento, e trouxe para a terra que emana leite e mel, fisicamente falando. Por isso que é um tipo de Jesus. Agora, Jesus veio para nos tirar do mesmo Egito, do pecado, da escravidão do pecado, e nos levar para a terra prometida que ele prometeu lá em João capítulo 14. É um lugar que já estava preparado por Deus. Tá certo, meus irmãos? E então, sobre a limitação aí que nós estamos falando, né? Esses homens eram sujeitos às mesmas falhas, às mesmas paixões, mas foram usados por Deus. E como é que Deus é misericordioso, né? De usar os seus filhos, não vendo as falhas, a pequenez, a fraqueza dele. Moisés, os irmãos sabem, ele era tão, vamos dizer assim, não capacitado, que até mesmo ele reconhece, e o próprio Deus aceitou, apesar de Deus até ter se irado contra Moisés, né? Deus insistindo com ele que Deus queria usá-lo para libertar o povo do Egito. Moisés, eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou fraco. Mas você vai, Moisés? Vou. Então eu vou mandar Arão te ajudar. Então não se preocupe, né? Até muitas vezes nas escolas bíblicas que eu frequentei, surgia lá: Deus chama os capacitados ou ele capacita aqueles que são chamados? Tenho plena convicção, mas plena, e não sendo arrogante, de jeito nenhum, não sendo arrogante. Eu gostaria que alguém chegasse para mim e provasse que Deus chama os capacitados. Provasse na Bíblia. Se Deus fizesse isso, ele estaria fazendo acepção de pessoas. Então Deus não chama os capacitados, ele chama: quem há de ir por nós? Quem é que vai levar a palavra? Eu vou, Senhor. Então vai que eu te capacito. Eu creio nisso. Mas não quero ser arrogante, tá bom, irmãos? Não quero com isso ser arrogante e que os irmãos pensam que eu não respeito opiniões. É o que eu penso, tá certo? O subtópico de número 3 diz assim, ó: os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Então, cada autor fez uso dos gêneros literários distintos, tais como narrativa, né? Poesia, provérbios. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem. Quer mais, né, autor que fez figuras de linguagem igual a Jesus? Jesus usava as coisas da natureza para nos ensinar os seus santos e maravilhosos modos, né, termos, para que nós vivêssemos no nosso dia a dia. Então Jesus usou, né, muitas figuras de linguagem, né? Parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas, né, e similares, né? Vocabulário simples ou vocabulário rebuscado. Deus, ele usou, né, de diferentes gêneros literários conforme a vida daqueles que escreveram as Escrituras, repetindo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus também usou uma linguagem de senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular, né? Para quê? Para que cada pessoa entendesse a mensagem da palavra de Deus. Então, com isso aqui, meus irmãos, né, nós entendemos que as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração da palavra de Deus por cada um de seus autores. Foi como eu falei lá no início, né? Nós vemos que Paulo é uma pessoa letrada, uma pessoa que aprendeu aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Então nós talvez poderíamos dar mais atenção para os livros que Paulo escreveu e para o que Pedro escreveu, que é considerado na Bíblia lá como um homem, né, indouto, né, um homem iletrado, né? Talvez a gente não desse, né, o devido crédito que
esse livro merece. Então, nós estamos aqui hoje para dizer para você que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago, seja Moisés, seja Elias, seja Joel, seja Salomão, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. E com isso, nós encerramos aqui o tópico de número 2. Tá certo, meus irmãos? E vamos partir aí, então, para o nosso último tópico dessa lição de hoje, né? Que vai falar o Espírito Santo e a Bíblia, né? Espírito Santo e a Bíblia. Qual que é o envolvimento do Espírito Santo com a Bíblia? Completo, total, né? Então, sobre a inspiração lá no Antigo Testamento. A Bíblia, ela é categórica em reiterar sua inspiração divina. Ela é categórica, não adianta, né? O registro de Juízes ensina, primeiro, que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, conforme você pode ver lá em Juízes capítulo 3 e o versículo 4. Esdras também reconhece como inspirado os livros de Jeremias, de Ageu e de Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que seus escritos eram a palavra do Senhor dos Exércitos, né? Que foi enviada pelo seu Espírito, o Espírito Santo, mediante os profetas precedentes. Até o próprio Jesus, ele mencionou a lei de Moisés, né? Quando, né, ele discutindo muitas vezes, debatendo lá com os fariseus, com os saduceus, e ele mencionava, na lei de Moisés está escrito, mas eu, porém, vos digo. Então, o próprio Jesus, ele reconheceu a divindade, né, a sacralidade, a escritura divinamente inspirada ali no Velho Testamento. Então, morre nisso, tá certo? E no Novo Testamento? Completamente também, né? A Bíblia é divina, ela foi inspirada, né? O Novo Testamento possui então dois pressupostos básicos da sua inspiração divina. Primeiro, a promessa de Cristo em enviar o Espírito Santo e para guiar os seus discípulos. Você pode conferir lá em João capítulo 14 e versículo 26. E ainda, né? Os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento, tá lá, Atos 2 e 4, 1 Coríntios 2 e 10 e Efésios 3 e 5. Eu não vou aqui, né, ler os versículos para os irmãos aqui. Os irmãos podem interromper esse vídeo, né, pausar ele. Os irmãos podem pesquisar lá, né? Paulo declara que escreve sobre a orientação do Espírito Santo. Lembra lá na leitura da Santa Ceia, no capítulo 23, capítulo 11, versículo 23, se eu não estiver equivocado, né? De 1 aos Coríntios, né? O que recebi do Senhor, assim também vos ensinei, né? Assim que diz, capítulo 11 e versículo 23 de 1 Coríntios, né? O que recebi do Senhor. Então Paulo fala, também ele assume a inspiração divina do Novo Testamento. Então, mas tem igreja aí que só vive o Velho Testamento, né? E não vive o Novo. Nós temos, meus irmãos, que conhecer a palavra. O que a Bíblia fala assim, ó? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é assim que a Bíblia diz? Pois é, então você tem que conhecer toda a Bíblia. Como é que você vai conhecer toda a palavra de Deus se você não conhece toda a Bíblia? Se você não leu toda a Bíblia. Então, nenhum livro é menor em importância do que o outro. Todos os livros da Bíblia, eles são sagrados, né? Pedro também reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escritura, né? Então, nessa direção, vários outros textos apontam para a inspiração do Espírito Santo naquilo que foi escrito na Nova Aliança, né? Ainda agora, o subtópico de número 3, né, o último subtópico desse tema 3, fala assim que a obra da regeneração e a iluminação foi uma coisa que Deus preparou para o ser humano através da regeneração e do Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo, ele entra realmente com força total, né? Aconteceu na minha vida e com certeza também aconteceu na sua. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado e do juízo. Foi o que aconteceu comigo e com você. E isso transforma, né, essa ação do Espírito Santo na obra da regeneração, né? Tanto que Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. E quem é que faz essa obra? O Espírito Santo. A obra da regeneração é o Espírito Santo. Eu digo para você, meu irmão, se no mundo você pode ser tentado a fazer as coisas que o mundo oferece. Ser tentado, nós podemos ser. Agora, vou dar um norte para você. Se você tem desejo de fazer as coisas que o mundo tenta você para fazer, eu sinto muito em dizer que você não passou pela obra da regeneração. Você não nasceu de novo. Então, muitas pessoas falam assim, mas eu estou no mundo? Como é que não? Você está no mundo, mas você não vive para o mundo. Você não faz amizade com o mundo. Essa é a orientação e a advertência de Jesus. O Espírito Santo, se você verdadeiramente recebeu o Espírito Santo e passou pela regeneração, você pode ser tentado a fazer as coisas do mundo, mas você não pode ter o desejo de fazer as coisas do mundo. Se você tem o desejo de fazer as coisas do mundo, você não passou pela regeneração. E o que fazer então? Você precisa cair de joelhos e clamar ao Espírito Santo para que faça uma obra regeneradora na sua vida, tá certo? Então isso é muito importante, talvez seja um dos tópicos mais importantes dessa lição. Então, desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu aceitei a Cristo como Salvador, o Espírito Santo trabalhou na minha vida de uma forma, é só um exemplo que eu vou te dar, para você entender. É claro que trabalhou em diversas áreas da minha vida, mas é só uma para você entender o que é regeneração, né? Só para você entender. Quando eu estava voltando da igreja, lá na cidade de Jaú, eu estava com aquela áurea, aquela coisa gostosa, aquela presença do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que eu estava com uma camiseta e eu estava com uma calça jeans. E aí, quando naquele momento ali que o Espírito Santo operou a regeneração instantânea na minha vida, eu estava indo embora, sabe, nas nuvens, sozinho, subindo as ruas de Jaú, ali próximo ao Hospital Amaral Carvalho. Eu estava subindo a rua, pela rua Capitão Pedro alguma coisa, eu não me lembro agora, né? Eu estava subindo por aquela rua e eu me lembro, irmãos, que me veio assim na mente: amanhã eu vou lá na loja Riachuelo, no centro da cidade, e eu vou comprar uma calça para mim igual que o meu pastor usa. Lembra que eu falei que eu estava usando calça jeans? Não que usar calça jeans é pecado, e que você usar calça jeans você não vai entrar no céu. Não é isso que eu estou falando, jamais. Mas a obra que o Espírito Santo fez na minha vida, ela me regenerou de tal forma que ela mudou, ela me transformou. Até as minhas vestes elas foram mudadas pela regeneração do Espírito Santo, quanto mais a forma de viver a fé, né? Então eu usei esse termo só para você entender o que é regeneração, né? De uma maneira mais simples, de uma maneira mais tranquila, né? Então, desse modo, o Espírito Santo, ele atua no processo da salvação e produz uma fé regeneradora. Ninguém precisa te obrigar a nada. Um dia desse, eu estava no meu trabalho e eu me lembro que eu exerço lá um cargo de chefia na empresa que eu trabalho, e nós estávamos entrevistando uma jovem lá para trabalhar na empresa. Aí eu me lembro que na entrevista estava eu e o vice-presidente. O vice-presidente perguntou para ela assim, né? O que mais te incomoda, né? Ela falou assim: essa obrigação que a igreja impõe em cima da gente, que a gente, mulher, nós não podemos cortar o cabelo, né? Só um exemplo. Não vou aqui entrar nesse mérito, jamais. Não vou entrar nesse mérito, jamais, né? É só um exemplo que ela estava seguindo uma fé. Porém, não houve regeneração naquela jovem, no tocante à doutrina que ela foi ensinada, que a doutrina que aquela igreja ensinou para ela a respeito da sua conversão. Estava faltando esclarecimento para aquela jovem, né? Então, naquele sentido, ela não foi transformada, ela não foi regenerada, né? Nessa parte externa, né? Que acaba refletindo, então, na parte interna dela. Ela não passou pelo conteúdo que a igreja dela ensinou ela,
né? Ela não estava convencida que a doutrina da igreja dela realmente era verdadeira, né? Como eu falei para os irmãos, não vou aqui discutir a respeito de vestes, né? E nem da forma de usar o cabelo, mas é uma coisa que ela não estava convencida, ela não passou por essa regeneração. Para aqueles que creem, né, que o cristão, a mulher, não pode cortar o cabelo, né? Mas, como eu disse aos irmãos, não vou entrar nesse mérito, né? Então, nesse aspecto, o Espírito Santo, ele não apenas inspirou as palavras de salvação, mas também ele aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores, ou seja, de transformar aquele pensamento decaído num pensamento agora divino. Meus irmãos, a respeito ainda desse exemplo, Deus me fez lembrar um versículo aqui agora, esse exemplo que eu dei dessa moça aí, né? O que Paulo fala? Quando você aceita Cristo como seu salvador pessoal, e a igreja como um local onde você, em família, adora Cristo e vive ali uma vida de comunhão, Paulo falou assim, ó, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o seu eu, se você passou pela obra da regeneração, se você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, o seu eu não interessa mais. Aí eu gosto, é uma luta, não sei o quê. Se você, é o que eu disse ainda há pouco, se você tem esse desejo, você não passou pela obra da regeneração. Agora, se você simplesmente é tentado, mas não faz, meu irmão, quem que não é tentado nesse mundo? Todos nós somos tentados, né? Você está às vezes sei lá, numa festa de aniversário, numa festa de casamento, chega alguém e lhe oferece bebida alcoólica e muitas vezes, né, eu tenho isso como uma blasfema, né? Eu tenho isso como colocar Deus à prova, né? Você está numa festa e chega aquele pessoal com champanhe sem álcool, chega aquele pessoal com cerveja sem álcool e quer que o cristão beba. Eu vou contar um fato para os irmãos. Eu estava numa festa, não sei se era uma festa de fim de ano, em família, e né, alguém chegou lá naquela festa e me ofereceu champanhe sem álcool. Para não ser mal educado, eu peguei champanhe, fiquei com aquela champanhe na mão, né, mas eu tinha no meu coração que eu não devia, eu assim, me sentia assim como se eu estivesse zombando de Deus. Ó Deus, tô tomando champanhe, mas é sem álcool, hein? Né? Eu me senti que eu estivesse zombando de Deus. Eu peguei, esperei, recebi o copo de champanhe, fiquei com o copo de champanhe sem álcool na mão, ele com o copo de champanhe na mão, vai daqui, vai dali, volta e vai e volta, e disfarçadamente eu coloquei aquele copo de champanhe em cima da mesa e me retirei de proximidade dele, né? E fui embora. Passado alguns dias, eu encontrei uma pessoa que também, ela estava naquela festa, e ela veio me falar, você está pensando que eu não vi o que você fez naquela festa? Eu falei, o que você viu? Você pegou um copo de champanhe e disfarçadamente você não tomou e colocou ele em cima da mesa. Vê, meus irmãos, as pessoas nos observam, né? Talvez se eu tivesse tomado aquela bebida, eu teria escandalizado alguém, porque aquele alguém sabia que eu era cristão, sabia que eu era crente, mas também não vou entrar na seara que você não pode beber ou que você pode beber sendo cristão ou não. Não vou entrar nessa seara. Estou dizendo o que aconteceu comigo, né? O que eu penso quando eu passei pela obra da regeneração é que eu não deveria usar bebida alcoólica. Apesar de que mesmo quando eu não era crente ainda, era ignorante da palavra de Deus, eu já nunca usei bebida alcoólica. Eu nunca, né, fui um adepto de bebida alcoólica. Dirá crente depois que eu passei pela regeneração. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui, né, na obra da regeneração e iluminação do Espírito Santo, ele iluminou a palavra na minha vida e deve ter iluminado na sua vida também, né? E através dessa iluminação, das palavras, das mensagens que foram escritas pelos profetas, pelos apóstolos, hoje nós temos uma vida plena e completa na presença de Deus, crendo que a Escritura, ela é inspirada de forma divina, apesar de ter sido escrita por homens que foram inspirados, né, pelo Espírito Santo. Então, para a gente encerrar, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente e os seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os seus livros, todas as palavras da Bíblia têm total e completa autoridade.
esse ensino, então, ele concorda com a nossa declaração de fé, né, que nós professamos crer na inspiração da Bíblia verbal, plenária e completa. Aí, eu só vou retomar o que eu disse na lição passada. Meus irmãos, tenham cuidado, né? As novas versões da Bíblia, as novas versões internacionais, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia ampliada, sabe? A nova versão internacional, eu sou contrário a você comprar uma Bíblia nessas versões. Eu já disse na primeira lição desse trimestre aos irmãos. Eu sou contrário, por quê? Porque aquilo eu falei para os irmãos. Eu estou estudando a Bíblia, eu estou fazendo curso de teologia, né, eu estou estudando, né, sobre diversos temas e um desses temas é a bibliologia. Né? Nessas novas versões que foram lançadas da Bíblia, foram suprimidas, só do Novo Testamento, em torno de 7.000 expressões, o que pode fazer muita gente errar, né? Errar o alvo. Então, a Bíblia mais indicada, a versão mais indicada, né, é a Almeida Corrigida Fiel para os evangélicos. Também a Bíblia King James, também ela é muito respeitada pelos críticos das traduções da Bíblia, tá certo? Mas se os irmãos quiserem saber com mais profundidade a respeito disso que eu acabei de falar agora, os irmãos assistam a primeira aula, tá certo, meus irmãos? Então, com isso nós encerramos aqui a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, né, a lição de número 2, que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo muito cuidado e direção de Deus quando você for escolher, né, uma versão da Bíblia para que você possa comprar, certo? Então, somente fechando os irmãos, toda a Bíblia, ela é plena e completamente inspirada, né, pelo Espírito Santo, e saiu tudo da boca do Deus, o Todo-Poderoso. Grande abraço a você e até semana que vem com a nossa próxima lição.